boa noite. Vamos sugerir ficar uns minutos ao som do Om para nos alinharmos com o nosso eu superior.
Afirmação do amor. No centro de todo o amor, eu permaneço. A partir desse centro, eu, a alma, me exteriorizarei. A partir desse centro, eu, aquele que serve trabalho. Posso ao amor do eu divino ser derramado no meu coração através do meu grupo e para o mundo inteiro. Boa noite a quem chegou. Estamos em vésperas de uma lua nova muito importante e de um eclipse também muito importante, onde vai terminar um ciclo e começar mais uma caminhada com outro género de vibração. Então, boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo, que começámos na semana passada. Vamos seguir os ensinamentos do livro Construindo o Caminho, do nosso querido companheiro Amável Serrano Torrico. Na reunião passada nós começámos o estudo. Ele começa com os 7 princípios herméticos que regem o universo e nós falámos dos 2 primeiros. O princípio de mentalismo, que afirma que tudo o que existe é mental, e o princípio de correspondência, que diz que tudo tem a sua correspondência e que o que é em cima é em baixo. Hoje vamos seguir para os mais 2 princípios. Iremos falar do princípio de vibração e do princípio de polaridade. E espero que sejamos todos uma agrégora de boa energia para continuar o nosso estudo. Eu queria só aqui deixar uma nota que ainda não nos é possível deixar este livro no nosso grupo, porque nós estamos a fazer uma revisão da tradução que nos chegou. E como o livro não me lembro as páginas, mas ainda é um bocadinho longo, não vamos conseguir revê-lo pelos próximos tempos. Mas, contudo, estes slides estão sempre ao vosso alcance e, assim que possível, nós vamos lá colocar o livro. O que podemos dizer é que os slides são... o que nós colocamos nos slides é o que está no livro. Vai sendo revisto à medida que nós estamos a pôr nos slides. E nós colocamos os slides no grupo para que todos possam ver, está bem? Então vamos lá. O Dalai Lama disse em determinada ocasião que a civilização está baseada em qualidades humanas como a honestidade, a moral, a compaixão e a sabedoria. Mas estas qualidades deverão ser cultivadas e sustentadas através de uma sistemática educação moral. No entanto, não podemos esperar que a próxima geração faça uma mudança. Necessitamos fazer uma revolução no nosso compromisso e praticar os valores universais
humanitários desde agora. Princípio de vibração. Tudo está em movimento, tudo vibra. Nada está em repouso, tudo tem movimento, vibra e circula. Quando a hélice de um avião está imóvel, vemos as suas pás. Quando se põe em movimento, a aceleração faz com que desapareçam. As pás ficam transparentes. Isto é o que acontece com a alta frequência. É por isso não conseguimos ver os espíritos desencarnados. O espírito é um dos polos da vibração. O outro polo é constituído por formas de matéria extremamente densas. Entre ambos os polos há milhões e milhões de diferentes intensidades e modos de vibração. Tem-se comprovado que tudo a que chamamos matéria e energia não é mais que modos de movimento vibratório. Todas as partículas de matéria seguem um movimento circular, o mesmo que os astros. Perdão. Os planetas giram em torno de um Sol e muitos deles giram também sobre os seus próprios eixos. Os sóis, por sua vez, giram em torno de pontos centrais maiores e acredita-se que estes giram também ao redor de outros ainda maiores e, assim sucessivamente, infinitamente. O pensamento positivo vibra numa frequência altíssima. As suas cores são brilhantes, claras e luminosas. O pensamento negativo vibra lentamente e as suas cores são opacas. Portanto, o polo positivo é de alta vibração e o polo negativo é de baixa vibração. Os sons baixos são de vibração lenta. Os sons altos são de alta vibração. As cores escuras são de baixa frequência e as cores brilhantes são de alta frequência. Isto, em termos práticos, significa o quê? Cada um de nós possui a sua própria vibração. E esta vibração vai oscilante mediante o nosso estado de espírito. Nós escolhemos no que queremos vibrar. Se eu estou bem disposta ou com bons pensamentos, eu torno-me um ponto magnético. As pessoas gostam de estar ao pé de nós. Se nós estamos com pensamentos mais densos, negativos, que não apelem à beleza, nós tornamos um bocado repulsivos. As pessoas não se sentem bem estar perto de nós. Vocês já sentiram isto montes de vezes quando entram num sítio. Eu estou a falar de pessoas, mas com os sítios é a mesma coisa, não é? Às vezes entramos num sítio e achamos que, ai que horror, está aqui uma densidade terrível. Isto tem tudo a ver com a vibração dos lugares e das pessoas. E depois também fala aqui nas cores. Lá está, os hospitais e certos sítios têm determinadas cores com um propósito, não é? O azulinho bebê, o verde, que são tudo cores que têm uma ação tranquilizante.
Então, cabe-nos a nós escolhermos que tipo de vibração queremos emitir. Se queremos emitir uma vibração densa ou se queremos emitir uma vibração alegre e de beleza. Está nas nossas mãos a escolha. Já sabem, Cláudia e Conceição, a irmã está com problemas de conexão, mas quem quiser acrescentar alguma coisa, por favor, é só abrir o microfone. Isto tem a ver com as cores que nós utilizamos, tem a ver com os sítios onde nós vamos e principalmente com o pensamento. O pensamento ajuda-nos a estar numa vibração alta ou numa vibração baixa. O ouvido humano não percebe sons de determinada frequência. Quando algo gira, emitindo um som que vai aumentando com a velocidade, passada a frequência imperceptível para o ouvido humano, começam a ver-se graus de cores. Os estados de ânimo vibram e lançam para o espaço essas vibrações em sons e em cores. Todos os estados mentais são projetados para o exterior do corpo e os cria. Vão tocando corpos a skins, como fazem os instrumentos musicais. Estas vibrações afetam as outras mentes, ser positiva ou negativamente, aumentando os estados emocionais e mentais que estão em sintonia com eles. Ter consciência disto, eu acho que nos dá uma responsabilidade enorme. Vocês já viram que a nossa vibração, o nosso pensamento, o nosso estado de espírito vai influenciar todas as pessoas à nossa volta. Isto é incrível. E não só as pessoas à nossa volta, como nós emitimos uma vibração para o universo. Se essa vibração for positiva, nós vamos ajudar a despoluir a densidade planetária. Por exemplo, esta música que a Anabela colocou, este mantra, o Om, que nós este mês vamos tentar ouvi-lo todos os dias, porque as energias estão propícias para isso. Ajudam a limpar a densidade das nossas mentes e a densidade planetária. Por isso, sejamos responsáveis com aquilo que pensamos, porque aquilo que pensamos vai emitir a palavra correta, vai ajudar à palavra correta e à ação correta. Quarto princípio, princípio de polaridade. Tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. Os semelhantes e os antagónicos são os mesmos. Os opostos são idênticos em sua natureza, porém diferentes em grau. Os extremos tocam-se. Todos os paradoxos podem reconciliar-se. Todas as coisas manifestas têm dois aspectos, dois polos, que são um par de opostos com inumeráveis graus entre ambos os extremos. A lei de polaridade explica que o que existe entre coisas diametralmente opostas é somente questão de graus e afirma que todo o par de opostos pode reconciliar-se mediante a aplicação desta lei. Então, na verdade, os opostos acabam por ser complementares, não é? Porque tudo se toca.
Existe uma máxima que nós costumamos dizer que os opostos atraem-se, não é verdade? Porque se complementam. Porque se complementam. O negativo e o positivo dá à luz, não é? No plano físico, podemos dizer que o calor e o frio são de idêntica natureza. A diferença é uma questão de intensidade, em graus. Tudo se traduz por vibrações mais elevadas ou mais baixas. As próprias palavras elevado e baixo que estamos a usar não são mais do que dois polos da mesma coisa. São relativos. O mesmo acontece com o leste e o oeste. Se viajarmos à volta do mundo, em direção ao Oriente, chegamos a um ponto que se chama Ocidente. Se caminharmos o suficiente para o norte, até ao seu ponto máximo, logo estaremos a viajar até ao sul, porque lá está, complementam-se os opostos. E dando a volta aos pontos extremos, nós vamos tocar um com o outro. O mesmo princípio é manifestado na luz e na escuridão, o que, em resumo, é a mesma coisa. Onde termina a escuridão, onde começa a luz. Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e mole? Entre branco e preto? Entre positivo e negativo? O mesmo princípio opera de forma idêntica aos outros planos. O amor e o ódio são considerados diametralmente opostos e irreconciliáveis. Porém, se aplicarmos o princípio de polaridade, podemos concluir que não existe nem um amor absoluto, nem um ódio absoluto, diferente um do outro. Os dois não são senão termos aplicados aos dois polos de uma mesma coisa. Ou seja, um não existe sem o outro. Portanto, se existe branco, tem que existir escuro, porque tem que haver uma comparação. Só assim é que são possíveis essas, o branco, o escuro e a luz não existem um sem o outro. Como o homem e a mulher, não, não existe, não pode existir a mulher sem o homem, nem o homem sem a mulher. Este último é o que permite transmutar um estado mental noutro, seguindo as linhas de polaridade. As coisas diferentes não podem transmutar-se umas em outras, porém as de igual classe podem. Por exemplo, o ódio não pode transmutar-se em leste ou oeste, mas pode transmutar-se em amor. Da mesma maneira, o amor, mudando a sua polaridade, pode tornar-se em ódio. O espírito e a matéria são polos da mesma coisa, sendo os estados intermediários, ou planos, apenas uma questão de graus vibratórios. Estes dois polos, presentes em tudo o que existe, classificam-se eles próprios pelo seu grau de vibração, ou seja, a sua frequência,
em positivos e negativos. Portanto, o princípio de polaridade leva-nos a refletir sobre a dualidade, que é o mundo em que nós vivemos, e a polaridade dessa dualidade. E leva-nos a entender que entre um extremo e o outro da polaridade, o que existem são várias frequências ou entendimentos. Porque, como a Angélica disse, nós para entendermos a luz temos que saber da escuridão. Porque só conhecêssemos a luz, não teríamos a menor ideia do que seria a escuridão. E então nós temos um mundo dual que tem que ser equilibrado na sua frequência e vibração. E esse equilíbrio, ias continuar, Anabela? Não, eu terminei. E esse equilíbrio é aquilo que nós temos a aprender todos. Buda vem-nos ensinar o caminho do meio. Buda vem-nos dizer que o sofrimento humano baseia-se porque o ser humano se polariza numa ponta ou noutra. Eu hoje estou muito feliz, já sei o que é que vai acontecer a seguir, não é? Porque estamos com um pico de felicidade extrema, já sabemos que aquilo vai cair com maionese, ou como é que se diz. Eu hoje estou muito triste. Não pode, as coisas chegam ao fundo e têm que dar a volta. Então, há um provérbio que diz: não vais com muita sede ao poço, acho que é assim. O objetivo é nós permanecermos num ponto neutro, no equilíbrio que a Anabela estava a dizer. Ok, nem estar muito feliz, nem muito triste. Tentarmos perceber que todo o bom tem um tempo e todo o mal também tem um tempo. Nada é permanente. E que se nós nos mantivermos serenos e tranquilos, sem grandes expectativas, nós vamos perceber que nada nos pode abalar, não é? São tudo estados de espírito. Ou seja, segurar a paixão, a empolgação, eu amo-te muito, eu odeio-te muito. Eu lembro-me quando era jovem, vivia muito nesses estados emocionais. Ou tinha uma amiga que gostava imenso, passado uma semana, claro, já estava zangada com ela. Pronto, então o objetivo para nós que estudamos a sabedoria eterna e os fundamentos do budismo, tentar permanecer. Olha, estamos em balança. E estamos no signo de balança, que é o signo que nos vem ensinar o equilíbrio, o ficar naquele ponto do meio. E a partir daí observamos tudo à nossa volta e não nos deixamos arrastar pelas correntes da paixão, do desejo, da tristeza e do sofrimento atroz. Ou seja, observamos, tudo vem até nós, mas sem nos deixar completamente de rastros. E é este o segredo e é este o desafio, e que não é fácil, mas que todos os dias damos um passinho nessa direção. Não nos deixarmos empolgar nem pelas coisas muito boas, nem pelas coisas muito más. Permanecer no centro. Por isso é que o coração está no centro, não é? Que é aquele ponto que faz o equilíbrio entre as emoções e entre a mente. E estamos numa altura ótima para isso. Amanhã é a lua nova de balança, é um eclipse, então vamos observar o quanto nós somos bipolares, oscilamos de uma emoção para a outra, e o quanto conseguimos permanecer centrados, respirando e equilibrando os estados da mente, os estados, as emoções, e pronto. E aí a nossa vibração vai mudar e vamos para o princípio que falámos há pouco.
equilibrando as polaridades, se nós nos mantivermos num ponto do meio, a nossa vibração é uma vibração que transmite aos outros e ao universo tranquilidade, serenidade, beleza, e tornamos-nos magnéticos. As pessoas gostam de estar ao pé de nós. Parece tão simples, mas a gente vai chegando lá. Passo a passo e com intensidades equilibradas, que é o que nós estamos a falar. Ora, deixa eu ver. O caminho do meio é sempre o mais difícil, portanto. Mas chegará a hora em que a humanidade só vai entender e caminhar por esse caminho do meio. Mas isso é lá mais à frente. Mas já podemos vibrar nessa linha. Nós já estamos a tentar fazer isso todos, porque Sim, ao começarmos a fazer o trabalho de meditação, ou aquilo a que nós aspiramos que venha a ser um trabalho de meditação, nós começamos pelo primeiro passo, que é compreender os nossos próprios pensamentos. Isso já nos vai fazer com que tenhamos consciência que determinado pensamento vai gerar uma energia que não é boa para estar à nossa volta nem dentro de nós, e que nós deveremos, pelo menos, estar atentos quando eles aparecem para lhes deixá-los ir de forma a que esse dê lugar a um pensamento mais harmonioso. Portanto, todo este trabalho que nós estamos a fazer, todos estes ensinamentos que nos estão a chegar, levam-nos todos a esse ponto de concentração e de polarização e de serenidade, porque a primeira coisa que me aconteceu a mim, eu não sei como é que foi convosco, mas a primeira coisa que me aconteceu a mim quando comecei a trabalhar os pensamentos foi começar a ter uma sensação de serenidade, que aos poucos foi crescendo, que se foi transformando em algo mais consistente. Eu tenho uma mente muito rápida, muito acelerada, e ela começou a tornar-se mais quieta, mais calma, mais tranquila. Ainda sou um bocadinho acelerada em termos mentais, mas já não é a mesma coisa. E mesmo aquilo que é o pensamento, que eu polarizava-me um bocadinho na parte negativa e triste e não sei o quê, isso está quase apagado. Eu acho que... Bela, e porque tu não te começas a não te identificar com aquilo que estás a ver no teu ecrã mental e com aquilo que estás a sentir. É isso? É isso. Portanto, isto é muito importante quando nós começamos a ver na prática que estes princípios que alguém há uns milhares de anos trouxe e que nós, em termos ocidentais, estávamos um bocadinho afastados porque não tínhamos um conhecimento de que isto são leis e princípios de vida. Quando nós começamos a lê-los e a trabalhá-los, começamos a perceber que são princípios do dia a dia, das coisas que nós fazemos todos os dias, daquilo que é a nossa vivência e experiência neste laboratório que é o mundo Terra. Ou seja, Mesmo, observar Adele. tudo, não nos agarrarmos a nada com sofreguidão, não é? Observar o desejo, saber que, aliás, o sofrimento vem quando desejamos muito uma coisa, porque depois, se isso não acontece, cai tudo por terra. Então, ok, eu tenho um objetivo a cumprir, vou fazer para que consiga chegar até ele e resolvê-lo, mas com tranquilidade, com tranquilidade. Lá está, transformar o desejo em aspiração. Com calma, vamos lá. Temos muitas vidas pela frente.
Sou eu, não é? Ou é a Assim, Lúcia? assim o amor é positivo, o ódio é negativo. A fé é positiva, a inércia é negativa. A cor branca é positiva e a cor preta é negativa. A verdade é positiva, a mentira é negativa. A prosperidade é positiva, a carência é negativa. O superior é positivo, o inferior é negativo. Devemos lembrar-nos que a tendência da natureza se dirige à atividade dominante do polo positivo. Além da mudança de polo dos nossos próprios estados mentais, através da arte da polarização, o fenómeno da influência mental nas suas múltiplas faces demonstra que o princípio pode estender-se até incluir as influências mentais. Isto significa que os estados mentais podem produzir-se por indução dos demais. A maioria dos resultados obtidos mediante os tratamentos mentais demonstram-se com a aplicação deste princípio. Este parágrafo não é fácil. Este parágrafo tem que ser lido e relido várias vezes. Eu não sei qual é que foi o entendimento. Irmã, tem algum entendimento deste parágrafo? O microfone está. Não tenha receio de. Não, eu ainda não respondi a nada porque a internet aqui hoje está um Eu já bocado percebi, sim, e sim. ela está só a Sim, ir abaixo e eu tenho estado aqui às aranhas, não sei o que é que se. sim, Isto aqui é um bocado complexo. sim. Para entender esta frase, como disseste há bocado, é preciso ler e reler e pensar muito bem no que está aqui. Possivelmente até é muito fácil, mas olha, está assim um bocadinho. O que é que Está o que é que poderíamos ver aqui? Tem aqui. aqui uma frase que diz assim: isto significa que os estados mentais podem produzir-se por indução dos demais. Estados mentais. Isto quer dizer o quê? Vamos supor que nós estamos agora aqui neste grupo e que 3 de nós estão irritados, furiosos. Ok. Como é que estarão os outros 3? Qual é a influência que nós, no nosso estado mental, na nossa polarização, estamos a fazer sobre eles? Ou ao contrário, vamos Ao supor contrário. que eles estão muito calmos, tranquilos, estão num processo meditativo e estão a pensar assim: não, vamos ajudar os outros 3 que estão irritados, irados da forma mais complexa que existe e vamos ver se através do nosso estado mental sereno nós conseguimos acalmar isto. Portanto, esta indução dos demais tem a ver com aquilo que nós absorvemos do que é o estado mental do que se passa à nossa volta e da influência que o nosso estado mental pode produzir naquilo que se passa à nossa volta. Tanto positivo como negativamente. Ok, entendi, entendi. Isso acontece muitas vezes comigo. Eu consigo às vezes captar as pessoas que estão todas à minha volta, o que é que se está a passar com elas. E depois acontece, como a Anabela disse há pouco, a mente dispara de tal forma que eu não consigo por vezes pará-la. Aquilo vem tudo um turbilhão, um turbilhão. Ou seja, então, Irmã, deixas-te ir pelo ambiente porque ainda não conseguiste fazer o contrário. Ou seja, estou eu a constatar, não é? Não sei, poderá não acontecer sempre. Sabes, Pronto. Então o segredo é, ok, entramos num ambiente desses pesado ou estamos com pessoas densas e em vez de nos deixarmos arrastar nessa densidade, ok, centrarmos no positivo, no amor, na fé
na cor branca, na verdade, em tudo o que é positivo, ficarmos aí como um pensamento, semente, com um pensamento forma, não é? Ficarmos a vibrar em algo belo para conseguirmos depois mudar isso. Pois, E mas isso é possível, e isso Pode é. aliviar, alivia. Pode não alivia. mudar, mas alivia. Pois, só que eu sou uma esponjinha, onde eu chego eu limpo o espaço. Aqui é que está o problema. Mas, Irmã, mas isso é porque tu ainda não conseguiste criar um escudo. É, só que ele cai, tenho. Sabes que Não, eu não lido está com muita Tem permanente. uns gente. furinhos. É pá, aquilo de vez em quando dou por mim, aquilo cai tudo. E depois eu começo a pensar assim, bom, isto não é meu. Como não é meu, vamos andando. E começo logo a pedir ajuda. Ah, isso é logo. Nem que eu vá para uma casa de banho e sossego um bocadinho e peço logo ajuda. Só o que é que acontece? Ainda aqui há pouco, há tempo disse a Angélica, eu às vezes chego a casa, vem de racho, mas ultimamente tenho notado, desde que comecei a estar em contacto convosco, que as coisas têm estado mais calmas. O negativo está lá, estás a perceber, Luciano? Só Uhum. que eu já consigo, de forma que aquilo não se pegue direito. É como que há aqui um escudo já mais forte e que, como diz assim, não, ela consegue pôr a escuridão de um lado e então eu consigo resolver muita coisa, percebes? Irmã, Olha, Irma, tu já brigas mais. olha, olha, isso é muito importante o que estás a dizer, sabes porquê? Porque é assim, quando nós começamos a ter consciência de grupo e a trabalhar com grupos, nós criamos hum, uma aura, um ponto energético muito mais forte, ou seja, é como se já não andamos sozinhas. O É isso, grupo está sempre presente. é E então, isso. se mantiveres sempre na mente e no coração a ideia de grupo, de consciência grupal, que somos uno e que onde um está, está a energia do grupo, e chamar mesmo o grupo. Acontece, mas já estou nos grupos há muitos anos. Hum, É tão mais fácil, É é mesmo diferente. o caminhar acompanhado. Eu já nem estou a falar o ter consciência do eu superior, em todos os seres que nos acompanham. Agora Bem, estou a falar mesmo em termos objetivos da energia do grupo, deste grupo da meditação consciente, do grupo PES, do grupo Emissárias da Beleza, que na verdade é tudo o mesmo grupo. Ou pois seja, é, seres de boa vontade, nós nem lhe vamos chamar nomes, são os seres de boa vontade claro. para onde tu entraste, porque o teu eu superior te encaminhou para aí, e então que vai-te acompanhar. E se tu todos os dias meditares e tiveres em mente e no coração essa, esse amor grupal e esse serviço grupal, É tudo diferente. muda. Eu digo, isto é mesmo experiência, Pois. tudo muda. É Porque incrível. eu até agora tenho trabalhado sempre sozinha, estás a perceber? Sempre. Tudo aquilo que eu sei, aprendi através de livros, sei lá, de informações que vêm às vezes, muita coisa assim, muita coisa. Sempre sozinha, sempre. Agora, desde que a Angélica depois falou comigo, é que eu entrei no grupo e eu até disse assim para ela: opa, então se na minha casa de Leão, a casa de 11, dos grupos, eu Ah, pertenço a grupos exato. e Sim, tenho lá o Urano. É isto, é uhum, a revolução completa. certo, Porque, certo. porque eu também tenho o curso de astrologia, estás a perceber? Isto para mim não. Uhum. Quando eu ouço à quarta-feira A Lúcia ah, Helena. a Lucilene falar, há coisas da astrologia esotérica que não sei muito bem. Conheço a outra, mas a esotérica é um pouco Uhum, diferente. Para mim, planetas e tudo, aquilo bate tudo, né? Eu estou caladinha porque ela é que é a professora, ela é que está-nos a ensinar e eu estou calada, nunca interfiro. uhum. E não podes interferir É diferente, é Sim, muita sim, sim. gente, é muita Sim. gente. Mas, Aqui mas é mais pões fácil. no, sim, mas pões lá no chat depois as questões para nós depois desenvolver. E no Ah, grupo também. Temos que avançar, mas põe no grupo, sim, tá sim, como bem, aqui no nosso grupo. Então, todos os espaços que nós temos nos grupos é para colocar lá as questões. tá bem. Sem Quem ter tiver Ok. problema alguma. nenhum, porque a tua questão pode ser a da Anabela, pode ser a minha, pode ser a da Angélica.
Exato. pode ser a da Cláudia, da Conceição, enfim, assim estamos a ajudar uns aos outros. Está bem. Tanto aqui, neste grupo, como no outro. Bem, temos que avançar. Eu sou sempre a chatinha das horas, mas é porque, sim, Pronto, então já entendemos que quando temos consciência daquilo que nós conseguimos vibrar, também temos consciência daquilo que nós conseguimos influenciar no meio ambiente em que nós estamos e o que é que o meio ambiente nos pode influenciar a nós, que é o que este princípio de polaridade nestes parágrafos está a chamar a atenção. E também está a chamar a atenção de que há palavras que são positivas e outras menos positivas. Há cores que são positivas e outras que são menos positivas. E os pensamentos, que são muito importantes, porque a energia segue o pensamento, temos também os nossos pensamentos positivos e menos positivos. E esses nós podemos cuidar, porque primeiro nós limpamos a nossa casa, depois começamos a vibrar para fora. Really. Nós, os estudantes espiritualistas, nunca empregamos este princípio noutro sentido que não seja o do bem. Pois, como se verá mais adiante, no princípio do ritmo e no de causa e efeito, que são as leis de boomerang, o que quer que façamos aos outros, tarde ou cedo retorna para nós de igual forma. Se preferes situar-te no polo negativo, terás tudo o que a ele pertence. Se preferes o polo positivo, terás tudo o que a ele pertence. Primeiro, deve adquirir-se a arte de mudar a própria polaridade para depois poder mudar a do outro. É preciso praticá-lo como tudo o que se deseja dominar. Este conhecimento permite ajudar os outros inteligentemente, mudando mediante os procedimentos apropriados a sua polaridade, familiarizar-se com este princípio é muito conveniente. A sua compreensão dará muita luz sobre problemas difíceis e escuros. Alguém quer dizer alguma coisa ainda? eu confesso que tenho que ler melhor um ou dois parágrafos, para entrar mesmo à essência. Creio que percebi de forma geral, claro que sim, mas tenho que adaptá-los mais à prática. Sim, se por acaso as nossas meninas também tiverem algumas questões, podem sempre pôr lá no grupo Sim, para, sim. para depois podermos estudá-las e respondermos com mais É um espaço assertividade. familiar e mais intimista, e cada uma vai transmitindo aquilo que, mediante a sua consciência, aquilo que sabe no momento. Sim. Então, vamos Espera só um bocadinho que eu vou ver se consigo pôr a música outra vez. assim baixinho, para não nos distrairmos. Tá bom assim? Irmã, a música está boa? Ok, então eu vou desligar a câmera para ficar mais centrada. Agradeço profundamente. Até amanhã, até já. Até ao próximo encontro. Continuamos como grupo unidos e vamos então à meditação.
Sentamo-nos numa posição confortável para meditar, com a coluna reta e sem tensão. Colocamos as mãos viradas para cima sobre as coxas. Fechamos os olhos para melhor concentração. Realizamos algumas respirações suaves, lentas e profundas. Concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida a penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos o nosso corpo relaxar. Vamos tomando consciência de cada parte do nosso corpo e em cada expiração sentimos as tensões a desaparecerem. Levamos a nossa atenção para os nossos pés e, se houver alguma tensão, libertamo-la. Direcionamos a nossa atenção para as nossas pernas. Se observarmos alguma tensão, relaxamos, libertando-a. Damos atenção aos quadris e na expiração libertamos a tensão. Damos atenção aos braços, às mãos, aos ombros e ao pescoço. E na expiração, libertamos a tensão. Agora levamos a nossa atenção à cabeça e dirigimos o foco ao corpo emocional. Visualizamo-lo como se fosse um lago de águas cristalinas e tranquilas, como um espelho que reflete uma imagem de maravilhosa beleza. Sentimos o corpo emocional a serenar à medida que respiramos suave e ritmicamente. Agora
elevamos a nossa consciência ainda mais além, até alcançarmos o corpo mental. O corpo mental vai aquietando à medida que vamos tranquilizando os pensamentos através de respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, deixamos que siga simplesmente. Agora, fazendo uso da nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, visualizamos outra grande estrela resplandecente que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. Conscientes da luz e da energia da alma, como ponto central na consciência, pronunciamos uma vez a palavra sagrada Om. Mantendo a mente firme na luz, vamos meditar juntas por alguns momentos sobre o seguinte pensamento semente. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor. Que todos os homens amem. Examinemos primeiro as palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor. Que todos os homens amem. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra? E se o amor fosse a energia que envolvesse toda a humanidade?
Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado da nossa alma até ao ponto mais baixo da manifestação física. Irradiamos as energias invocadas para todos os domínios da vida humana e para todas as partes do mundo. Somos um canal de transmissão de energia e, num ato de serviço à humanidade, derramamos as energias libertadas durante a meditação. Pronunciamos a grande invocação. Visualizamos a luz, o amor e o poder irradiando e inspirando a consciência da humanidade. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra, desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que a fraca vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e de luz se realize e possa selar a porta onde reside o mal. Luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra.